Fala, galerinha, beleza? Show de bola! Tudo bem com vocês, meus anjos? Vamos voltar aqui para o nosso segundo horário aí de física na telinha de vocês, tá? E a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre radiação, tá? Sobre física moderna. E só recapitulando, tá? Essa física, ela tem esse nome por conta dos conceitos estudados por ela. São conceitos mais da atualidade. E esses conceitos eles vieram a ser analisados a partir do século XX. Perfeito? Então, galerinha, para a gente começar a nossa segunda aula, retomar para o conteúdo de radiação de corpo negro, a gente vai, então, observar esse gráfico, tá? Analise bem essa imagem, certo? E nessa imagem, ela vai resumir tudo que a gente trabalhou no primeiro horário, quando a gente falou que a emissão de temperatura ela está relacionada a esse aquecimento do corpo, né? A emissão de radiação está relacionada com a temperatura desse corpo. Beleza? Então aqui ele colocou um gráfico, galerinha, da quantidade de radiação, da intensidade de radiação emitida, certo? Então vou até colocar aqui, ó, intensidade de quê, professor? Da energia da radiação emitida pelo corpo. E no eixo aqui horizontal, no eixo X desse gráfico, ele vai colocar o comprimento de onda, que seria o tamanho, a dimensão dessa onda, tá? Seria a dimensão dela. Lembrando que esse comprimento da onda está relacionado com a oscilação dela também, né? A gente relaciona aí comprimento de onda e frequência de oscilação da onda. Perfeito? E aí, meus anjos, o que eu quero também relacionar? Que temos aqui diferentes temperaturas também, né? Diferentes valores para a temperatura também. Então, aqui ele já coloca uma temperatura de 5.000 para representar a intensidade máxima da radiação. O que esse gráfico ele vai nos dizer, professor? Ele vai dizer que quanto maior for a onda, olha só, quanto maior for a dimensão dessa onda, maior também será a intensidade que ela vai emitir de radiação, certo? Então, mais energia ela vai emitir. E também, quanto maior for a temperatura, maior também será a intensidade de radiação. Foi o que a gente falou no nosso primeiro horário, né? Que a intensidade da energia da onda estava relacionado com a temperatura. Eu citei bastante no primeiro horário a questão do carvão, né? A queima do carvão. Quando você inicia ali a queima desse objeto, dessa substância, ela vai começar com temperaturas baixas, porém vai ter um momento que ela vai começar a ficar vermelha, começar a ficar alaranjada, que é o momento da brasa, né? Que você tem ali o momento da aparição de uma brasa. Nesse momento, a emissão de energia vai ser muito maior do que no começo da queima do carvão e também muito maior do que no final da queima, quando restam só as cinzas. Nas duas situações, final e inicial, você sente a energia que vem do carvão.
a energia térmica, a energia do calor. Porém, no momento da aparição da brasa, essa energia é muito maior. Certo? Então, é isso que ele está comentando aqui. Ele está dizendo que nessa parte vermelhinha, por exemplo, seria praticamente o início, tá, da queima do carvão. Seria um momento de uma temperatura um pouco mais amena. E essa parte mais azulzinha, já chegando próximo do ultravioleta, seria a parte também de uma temperatura mais amena. Porém, o pico está próximo de quem? Do amarelo, está próximo do vermelho. Representa aí maior intensidade de energia. Relacionando aí com o caso do carvão, seria o ponto do aparecimento da brasa. Beleza? Galerinha, aqui está a relação também com a temperatura, né? Você vai observar que temperaturas menores vão produzir liberação de energia em menor quantidade também. Então, novamente, eu vou relacionar aqui radiação e aqui eu estarei relacionando essa radiação com a temperatura. Então, por exemplo, para uma temperatura de 5.000, a intensidade vai ser a mínima. O valor mínimo de radiação emitida será relacionado aí com a temperatura mínima também. Quando eu vou aumentar para 6.000, a intensidade de radiação já aumenta também. E quando eu tenho um pico ali de 7.000 de temperatura, a radiação ela também passa a ser o seu valor mais extremo, o valor mais alto. Certo? Então, você analisa uma relação direta entre a radiação e a temperatura. Quanto mais energia emitida pelo corpo, maior será a sua temperatura. Show de bola? Outra coisa que a gente vai observando é o seguinte. A dimensão da onda, voltando aqui a falar da dimensão dela, ela vai diminuindo para esse ladozinho da esquerda do gráfico, né? Como todo gráfico igual ao da matemática, na vertical ele aumenta para cima e na horizontal ele aumenta para a direita. Então, na horizontal, para diminuir, ele vai para a esquerda, se aproximando aqui do zero, né? O que a gente está observando aqui, galerinha? A gente está observando o quê? A oscilação da onda, ela vai se tornando, a sua dimensão de oscilação, ela vai se tornando menor para esse ladozinho aqui próximo do zero. Certo? Aí a gente lembra que quanto menor a oscilação, a distância de uma oscilação, maior vai ser a frequência da onda e maior será a energia. Professor, não estou entendendo. Como assim? Vou pegar aqui o desenho de duas ondas. Uma onda que oscila pouco e uma onda que oscila muito. Para você lembrar o que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é uma distância de um ponto da onda para o mesmo ponto. Então, por exemplo, aqui no desenho de cima,
a onda ela produziu um máximo e foi até outro máximo. Isso é um comprimento de onda. Na onda de baixo, por exemplo, eu vou de um máximo a outro máximo também. Isso também é um comprimento de onda. Observe que a onda de cima ela tem menos picos do que a onda de baixo. Quer dizer que a onda de baixo ela tem menor dimensão entre as suas oscilações, ou seja, vai produzir mais oscilações no mesmo espaço que a de cima. O desenho de cima. Certo? O que isso quer dizer? Que aqui o comprimento de onda é menor e a frequência é maior. E quanto maior for a frequência e menor o comprimento de onda, mais energia a onda vai possuir. Mais energia a radiação vai possuir. Então imagina isso no gráfico. O que eu posso dizer nesse gráfico, professor? Que a oscilação dessa onda aqui de baixo é bem maior que a oscilação dessa onda aqui do meio, que é bem maior que a oscilação dessa onda aqui de cima. Então, o trecho vai diminuindo, né, da onda. A dimensãozinha lateral da onda vai diminuindo. Isso vai aumentando a repetição dela, a frequência dela. Ela pode oscilar mais quando essa distância for menor. E, consequentemente, a energia da onda vai ser maior. Por isso que nesses picos, que a dimensão da onda lateralmente fica menor, ela tem maior radiação emitida. Perfeito? Então, eu posso dizer para vocês que quanto menor for o comprimento de onda da onda, mais radiação ela emite. Se a gente lembrar lá das ondas eletromagnéticas que a gente falou, a onda de rádio ela era a onda maior. Produzia lateralmente oscilações grandes, oscilações de dimensão de prédios. A energia dela era bem baixinha. Agora, quando eu vou lá para os raio-x, raio gama, a dimensão da oscilação da onda, lateralmente, né, era do tamanho de um átomo. Então, a energia dela era muito grande. Certo? Então, tem que lembrar dessa relação, tá? Tente lembrar aí dessa relação que a gente produzia lá nas ondas eletromagnéticas. Perfeito, jovens. Então, não esqueça. Mais temperatura, mais radiação. Menos dimensão, mais radiação. Tá bom? Quanto menorzinho for a onda, maior energia ela vai possuir. Certo? Beleza? Daí, desses gráficos, o que a gente pode tirar? Em resumo, o que eu acabei de falar para vocês? Aumentando a temperatura, olha só, aumentando a temperatura, eu também aumento
a radiação emitida da onda. Beleza? Aumentando a temperatura, eu aumento a radiação. E, olha só, aumentando a temperatura, o que eu também consigo observar nesses gráficos? Eu tenho comprimentos de onda menores, ou seja, o tamanho da oscilação da onda fica pequeno. Por isso que vai formando aqueles picos, né? Que a onda vai ficando cada vez menor, cada vez mais estreita, e aí, por isso, você tem a formação de picos. Naqueles picos, a temperatura é muito grande e a onda é bem estreita. A partir daí, galerinha, a partir dessas considerações que a gente fez, surge uma lei. Uma lei que vai aplicar matematicamente uma relação matemática da temperatura e da energia emitida pela onda. Certo? E da energia e da temperatura emitida pelo corpo. Essa lei é a lei de Stefan Boltzmann. Ela vai colocar para você uma relação de poder de emissão de radiação de um objeto, de um corpo, com a temperatura desse corpo. Certo? Então, quanto maior for a temperatura do material, eu posso dizer que maior será o poder de emitir radiação do corpo. Isso a gente está falando, né, desde o início da aula. Quanto mais quente, mais energia o corpo consegue emitir. Então, através dessa relação matemática, eu posso dizer isso também, né? Então, poder emissivo está sendo representado aqui por essa letra E minúscula. E a temperatura está sendo representada por essa letra T. Tá bom? Então não esqueça. Quanto mais radiação o corpo emite, é porque maior será a sua temperatura. Eu não quero nem que você preste atenção na matemática do processo. A gente nem vai utilizar essa fórmula, essa relação matemática. A gente vai mais trabalhar com a teoria dessa lei. Eu só quero que você observe, quanto maior for a temperatura do corpo, maior será o poder dele emitir radiação. Corpos de temperaturas menores não emitem tanta radiação assim. Mas corpos de temperaturas grandes vão emitir muita radiação. Um exemplo, o Sol. Temperatura média aí do Sol é de 3, 4, 5 mil. Sua temperatura, 37 graus Celsius.
emite mais radiação? O Sol. Porque a temperatura dele é bem maior quando comparado com você. Certo? Beleza, jovens. Eu vou deixar aqui na telinha para você esse material, né? Esse slide da lei de Stefan Boltzmann. E aí eu vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já. 2 minutinhos na tela. Muito bem, jovens. Então não esqueça, tá? O poder de emitir radiação de um corpo é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura, ou seja, temperatura elevada a 4, tá? Aí vai existir uma constante, que é a chamada constante de Boltzmann, que ela vai ter o valor de 5,7 vezes 10 elevado a 8. Mas como eu falei para vocês, a gente não vai trabalhar as questõezinhas envolvendo a matemática desse processo. Eu quero que você entenda o processo de emissão de radiação. Tá bom? Então, a gente não vai se preocupar com a matemática desse processo. Certo? Bom, lembrados do gráfico que a gente mostrou agora há pouco, né? Um gráfico que relacionava a emissão da radiação com a temperatura, a emissão da radiação com a dimensão da onda, né? Bom, ele está aqui novamente. Só que ele está com a cara nova. Por quê? Porque aquele gráfico que a gente viu foram as representações experimentais do processo. Então, quando foi realizado o experimento de verificar a radiação emitida por um corpo relacionando com a sua temperatura, perceberam que eu tinha a formação dessa linha contínua aqui. Ok. Então, essa linha contínua foi a representação experimental de
analisar a radiação emitida por um corpo relacionando com a temperatura desse corpo. Porém, quando a gente vai para a teoria, quando eles teorizaram primeiramente, o gráfico ele não era tão pequeno como esse contínuo. Ele era um pouco mais avantajado. Era um gráfico maior. O pico que mostrou-se experimentalmente, ele ficava muito acima da temperatura de 5.000. Perfeito? Quando fizeram essa relação entre teoria e prática, previsão da teoria com os resultados experimentais, eles verificaram que o gráfico teórico ele passava era longe do ultravioleta. O ultravioleta está para cá, ó. Então você observava que o gráfico teórico, que é o pontilhado, ele passava longe do ultravioleta. A radiação emitida pelo ultravioleta nem aparecia aqui. Eles chamaram essa situação, essa divergência entre o teórico e o prático, de catástrofe do ultravioleta. Perfeito? Mas por que acontecia, professor, essa divergência do teórico para o prático? Por que a radiação emitida pelo corpo era máxima, longe do ultravioleta? Bora tentar descobrir isso. Quando eles tentaram explicar através da teoria clássica, da teoria que antecede a física moderna, a gente observou que os resultados entraram em discordância, né, com os experimentais. Para comprimentos de onda menores, ou seja, quando a oscilação da onda tinha dimensão muito estreita, havia essa discordância, só para pequenos comprimentos de onda. Ou seja, no ultravioleta, né? O ultravioleta tem pequenos comprimentos de onda. A onda é bem estreita nessa faixa de oscilação. E essa discordância, como a gente falou, ela foi chamada de catástrofe do ultravioleta. Certo? Bom, galerinha, mas de onde sai essa catástrofe? Essa divergência do teórico para o prático? Quando foi estudado pela teoria clássica, ou seja, trabalhando a onda como algo macroscópico, trabalhando a radiação como algo macroscópico, em discordância com a física moderna, trabalhando a radiação como algo microscópico. De onde saiu essa discordância? Por que aconteceu essa discordância? Essa explicação ela só veio lá no momento do recebimento do Nobel de Física em 1900. Tá? No ato do recebimento do Nobel, no momento do seu discurso, Max Planck, esse rapaz aí na tela, ele explicou a catástrofe do ultravioleta. Ele deu a justificativa dizendo que essa divergência da teoria clássica para os resultados experimentais
veio através de que o corpo, que o material, ao receber radiação, ele já possuía uma energia mínima. O próprio corpo já possuía uma energia mínima. Quando ele recebesse radiação, iria somar-se a energia que ele já possuía com a energia da radiação. Certo? Então, por isso que dava essa discordância, essa diferença de energias do teórico, que era considerando um corpo sem energia e recebendo toda a energia só da radiação, para um corpo, considerando o experimento, que já possuía uma energia mínima. Então, por isso que os valores davam alterados. Oxente, na prática, fulaninho tem energia X. Na teoria, eu encontrei 2x de energia. Por que essa diferença? A explicação veio daí, né? De que o corpo já possuía a sua própria energia antes da realização do experimento. Ok? Bom, essa energia, de acordo com Planck, ela existia em pacotes. Ela era quantizada, ou seja, ela era separada em quantidades. E esses pacotes eram compostos por partículas. Então você tinha ali a energia, como se fosse uma caixa, que a radiação ela dava para o objeto. Ó, você está recebendo aqui essa caixa de energia aqui. Tá? Estou te entregando essa caixa de energia. Então, segundo ele, o que tinha dentro dessa caixa? Partículas de energia, que são chamados de fótons. Beleza? Só que o corpo já possuía os seus próprios fótons. Então, por isso a divergência. Por isso a diferença do experimental para o prático. Aí, quando chegasse lá o pacote que a fonte de energia deu para o corpo, ele já tinha uma quantidade já lá do próprio corpo. Certo? Por isso essa diferença de resultados. Perfeito, jovens. Aí, ele falou o seguinte, olha, a energia de um corpo nunca pode ser zero. Certo? A energia de um corpo nunca pode ser zero. Ela tem um valor fundamental, um valor mínimo. Quando esse corpo ganha energia, ele vai ganhando essa radiação num valor múltiplo dessa energia que ele já possui. Por exemplo, ele vai possuir uma taxa de energia. Quando ele ganha mais energia, ele dobra a sua taxa. Mais energia ainda, ele triplica. E assim por diante. Ela não pode ser uma energia contínua, uma energia de mesmo valor sempre. Ela vai ser dobrada, triplicada, quadruplicada. Tá bom? É isso que a teoria de Planck vai dizer. E ela vai depender da frequência da radiação. Quanto mais oscilação a radiação possui, mais energia o corpo vai possuir. Por isso que a energia do ultravioleta é maior do que a energia emitida pelo micro-ondas, por exemplo.
Por isso que a energia dos raios gama é maior que a energia da luz, porque são oscilações diferentes. O ultravioleta, ele consegue bronzear o corpo, ele consegue alterar as células do corpo, porque a frequência dele é maior e a radiação que ele emite é maior. Por que a luz não consegue o mesmo processo, né, de bronzear o nosso corpo? Por que uma lâmpada não consegue o mesmo processo? Porque a oscilação, a frequência produzida por uma lâmpada é menor e, consequentemente, a energia também é menor. Certo, galerinha? Então, não esqueça desse detalhe. Segundo a teoria da física moderna, segundo as explicações de Planck, a energia ela é quantizada, ela é dividida em quantidades. E essas quantidades são múltiplas e não contínuas. Perfeito, jovens. Bacana. Vou te dar mais 2 minutinhos nessa telinha, certo? Porém, eu só queria finalizar essa telinha falando desse H, tá? Esse H não é altura. Esse H aqui é a constante de Planck. Tem aí o valor aproximado de 6,7 vezes 10 elevado a 34. Tá bom? São 34 casas decimais após esse 6,7. Perfeito? 2 minutinhos e a gente depois vai partir para as questões, tá bom? 2 minutos. Muito bem, jovens. Vamos lá para a primeira questãozinha que eu trouxe para vocês. Questãozinha do Enem, tá? E aí você vai observar essa tirinha do famoso Garfield, né? Ele está deitado no sol, dormindo,
Aí quando ele acorda incomodado, né? Tá todo bronzeado já, todo queimado. E quando ele entra em casa com raiva, ele entra aí murmurando e também todo queimado, né? Todo bronzeado. A questãozinha pergunta: qual a faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha? É caracterizada como? Então, qual é essa faixa espectral? Né? Normalmente, ela tem que ter muita energia para produzir esses efeitos no nosso corpo. Tem muita radiação associada. Vou te dar aí 2 minutinhos para você tentar lembrar, para você tentar analisar, e a gente volta com o gabarito. 2 minutos. Vamos lá, jovens. Noeli, Adriana, o Antônio, toda a galerinha aí gabaritando a resposta correta, né? Fica vermelho aqui o gabarito. Porém, o gabarito não é vermelho, né? O gabarito é ultravioleta. Muito bem, jovens. Jennifer Lohane marcou letra D também. Lembrem, tá? O Sol, ele vai emitir 3 radiações. Ele vai emitir a luz visível, o infravermelho e o ultravioleta. A única radiação solar que tem a capacidade de produzir esse efeito que produziu no Garfield é a radiação ultravioleta, porque ela é a radiação de maior frequência e maior energia. Maior energia. Então, por isso, por ter essas duas características de maior frequência e maior energia, na verdade, ela vai produzir esse efeito. Tá bom? Vamos para a próxima. A questãozinha número 2 diz o seguinte: no gráfico a seguir estão representadas as 3 curvas que mostram como varia a energia emitida
a energia emitida por um corpo negro. Então, essas três curvas, elas vão representar a radiação emitida por um corpo negro. Cada uma com a sua oscilação, né? Cada uma com o seu comprimento de onda e cada uma a uma temperatura diferente. A mais baixinha, ela vai ter uma oscilação muito extensa, certo? E uma menor temperatura. A curva dela não é tão estreita, né? A curva dela é mais extrema, né? Pouco estreita, oscila pouco. A segunda, ela já é uma curva que já está produzindo um pequeno pico. Então, ela já começa a ficar um pouco estreita. E a terceira, ela já é uma curva bem estreita, é um pico bem maior e vai também possuir uma temperatura bem maior. Se a gente colocar aqui as temperaturas, a primeira, que é a lá de baixo, vai possuir uma temperatura de 1000 Kelvin. A segunda vai possuir uma temperatura de 1200 Kelvin. E a terceira e última, que é a lá de cima, 1600 Kelvin. A mediana, 1200 e a menorzinha, 1000 apenas. Certo? Aí, meus anjos, o que ele vai perguntar para a gente? Olha só. Com relação à energia total emitida pelo corpo e ao máximo de energia em função do comprimento de onda, pode-se afirmar que a energia total é. Qual é a relação que a gente pode considerar para energia e temperatura e energia e comprimento de onda? Vou te dar aí 2 minutinhos para você tentar analisar qual o gabarito correto. 2 minutos.
Vamos lá, galerinha. Bora lá, bora lá, bora lá. Meus anjos, eu quero saber qual é a relação entre energia e temperatura e energia e comprimento de onda, né? A gente viu o quê? Olhando para o gráfico, o que eu posso tirar? Eu posso tirar que quanto maior é a temperatura, quanto mais quente é o material, maior também é o poder emissivo dele, a energia emitida por ele. Não é isso? Aí a gente viu que esse poder emissivo, ele tem uma expressãozinha que representa ele. Expressãozinha que a gente viu que era poder emissivo é uma constante vezes a temperatura elevado a 4. Perfeito? Então, quanto maior a energia que o corpo emite, maior deve-se ser também a temperatura dele. Além disso, vamos relacionar com o comprimento de onda. A relação entre energia e comprimento de onda, você vê que quanto maior é a energia, mais estreita fica a onda. Ou seja, para uma energia muito grande, o comprimento de onda deve ser bem pequeno, né? A onda tem que ser muito estreita. Você percebe isso olhando para a curvazinha vermelha. Ela é muito estreita, porém a sua energia é lá em cima, né? Então, qual alternativa que diz essas relações? De temperatura maior para uma energia maior e comprimento menor para uma energia maior. Ou seja, eu tenho que procurar uma relação que a energia e a temperatura são diretamente proporcionais e uma relação que diz que a energia e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Vamos ver a letra A. A letra A diz o seguinte: a energia total é proporcional à quarta potência da temperatura. Olha só, proporcional à quarta potência da temperatura. E quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda para o qual o máximo de energia ocorre. Basicamente foi isso que a gente viu, né? Noeli, Antônio. E essa é a nossa alternativa correta. Galerinha, quanto maior for a temperatura, maior é a energia. Só que é ao quadrado essa temperatura? Não. É no primeiro grau? Não. É na quarta potência. Tá? E não esqueça, quanto menor for o comprimento de onda, quanto mais estreita for a onda, maior será a energia emitida por ela. Por isso que o gabarito é letra A. Perfeito? Vi que a galerinha ficou entre as letras B e E na dúvida, né? Letra B diz que a energia é proporcional ao quadrado da temperatura. Não. É a quarta potência, ou seja, é elevada a 4. E a letra E diz que a energia é inversamente proporcional à temperatura. Não. Era só olhar para o gráfico. Quanto maior a temperatura, maior a energia.
certo? Então, não dava para ser nem letra B e nem letra E. Terceira questãozinha do Enem. Vou responder essa questãozinha com vocês. Não sei se vai dar tempo, mas pelo menos eu deixo ela para responder na aula de quinta-feira. Diz assim: a figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpadas. Ele diz cada um dos tipos, né? As áreas marcadas em cinza são proporcionais e a intensidade da energia liberada pela lâmpada também. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. Ultravioleta e infravermelho são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, produza muita luz e que não aqueça o ambiente, ou seja, não produza tanto infravermelho. Certo? Aí, galerinha, eu deixo aqui o gabarito para vocês tentarem responder em casa, né? Eu quero uma lâmpada que produza muita luz, ou seja, esteja na faixa visível e não aqueça o ambiente, ou seja, não pode pegar faixa do infravermelho nem do ultravioleta, certo? Na próxima aula, na aula de quinta-feira, a gente retoma a partir dessa questão. A gente fica por aqui no encontro de hoje e tchau, tchau, galerinha. Tudo de bom.